Estamos no ar com o podcast Desobediência Sonora, edição 155, sobre o futebol moderno e a Copa do Mundo da Rússia, gravada no dia 5 de julho de 2018 na Rádio Antena Zero, no centro da cidade de São Paulo. Todas as quintas vão ao ar os programas do Desobediência Sonora, às 18 horas na Rádio Antena Zero com novas entrevistas e das 22 da meia-noite na Rádio Comunitária Cantareira, com seleção musical e nosso arquivo de podcast. Mais sobre nosso trabalho no desobedienciasonora.mineral.org. Salve, tamo no ar com mais um Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. E hoje, como a gente tá aí em época de Copa do Mundo e todo mundo só fala nisso, a gente resolveu fazer uma edição para falar sobre futebol, Copa do Mundo, futebol moderno e tudo mais. E para fazer essa conversa hoje aqui, eu convidei duas figuras aqui de dois times de várzea, alternativo, underground, de esquerda, não sei como que se denomina cada um, mas bastante conhecido por aí, que é o Gabriel Brito, falando aqui não pelo Autônomos, mas ele joga no Autônomos Futebol Clube, e o Xande do Catadão. E aí, gente, valeu por ter colado aí, por trocar essa ideia com a gente hoje. Bom, boa tarde, Suna, valeu pelo convite também, é um prazer participar de mesas e conversas como essa que nós vamos ter aqui. Salve, boa noite, valeu pelo convite. Já fiz o programa aí com você também. Já fui apresentador, já fui estagiário. E agora estamos aí no debate. Da hora, vamos aí. Bom, gente, começando aí o assunto, fala um pouco sobre o Autônomos e o Catadão. O que são os times, para quem não conhece? Bom, o Autônomos foi fundado em 2006, é um time que tem uma origem fora do futebol de várzea, né? Uma articulação ali de gente que vivia o rolê do punk, do hardcore, e se conheceu um pouco também pelo local de estudo, né? Ali na USP, os fundadores, então tem um pé um pouco, né, nesse aspecto cultural, ou quer dizer, contracultural, né? E um pouco também reforçada por pessoas que estudavam com os primeiros fundadores ali na época, né? Posso nomear o Mandioca, o João Borg, que é lá de Santo André, entre outros aí que contribuíram muito. O Davi também, que estudou na PUC, enfim, eles se conheciam não pela universidade, mas sim pelo rolê mesmo, mas em cada um em seus lugares conseguiu angariar mais pessoas, e aquilo que era uma diversão de final de semana, jogos de futebol de salão entre pequenos times ali que faziam torneios rápidos, se tornou um time de futebol, primeiro society, e depois, como um passo maior mesmo, já mais decidido a ser um time mesmo, foi pro futebol de campo, né? E aí foi vivendo uma evolução natural, né? Acho que tinha essa pegada mais punk do time mesmo nos primeiros anos, depois foi se tornando mais varziano, foi se firmando, foi trazendo mais gente, foi se ampliando de tamanho, tem 2 quadros, né, o que é até difícil de manter hoje em dia na várzea, um time com time A e time B, o que significa que você tem que ter pelo menos 30 jogadores, e esse crescimento foi se mantendo, a diversidade das pessoas também mudou, né, ainda que nunca tenha deixado de ser um time de perspectiva de esquerda, anticapitalista, como se queira rotular, né? Às vezes eu acho meio cansativo dizer, mas enfim, é claro que é um time de esquerda e não pode nunca deixar de ser um time que questiona aí o futebol moderno, que nós vamos falar daqui a pouco. E o futebol moderno, no nosso entendimento, só pode ser aquele futebol que é completamente dominado e pautado pelos interesses de mercado, né? E isso, por um lado, até na várzea se manifesta, claro que de outro jeito, de um jeito menos virulento, né? Mas a gente sabe a influência que a várzea sofreu ao longo dos anos pela própria expansão econômica e territorial da cidade. Então acaba sendo um aprendizado viver a várzea sobre os processos socioeconômicos também, né? Enfim, o time tenta conciliar essa pegada
engajamento e consciência política, social, até porque tem a ver com as ocupações das pessoas que fazem o time, né? Até hoje tem gente que participa de movimento social, ou tenta fazer, através do próprio ofício, do próprio trabalho, um tipo de contribuição para a construção de outros mundos possíveis, né? Então isso não se perdeu de perspectiva, ainda que o time tenha mudado muito de integrantes ao longo dos anos, mas só de ter 12 anos já é uma façanha, né? E tem tudo para durar bastante tempo ainda. O Catadão não começa muito diferente, talvez um pouco mais beberrão e com menos tempo, a gente deixou de engatinhar agora para começar a andar. Mas o time começa em 2013, inclusive com um jogo contra o Autônomos, um dos quadros do Autônomos aceitou um jogo de campo com a gente. A gente já vinha praticando entre punks, a galera curtia punk, que tinha banda, que era do rolê, que gostava de futebol. A gente sempre organizava uma brincadeira, um projeto que chamava Futebandas, que era pra jogar entre a galera das bandas. E rolava legal, né? A gente mais se encontrava pra beber e tocar do que jogar, mas enfim, era sempre divertido. E aí, em 2013, no final do ano, a gente resolveu fazer um jogo contra o Autônomos, que a gente já conhecia a história, já sabia que tinha um envolvimento aí, tanto com o punk quanto com uma visão mais à esquerda de ideologia. E fizemos um jogo, o Autônomos com alguns anos já de campo, e acabamos empatando. Isso deu um gás, você sabe, né, Sônia? Você tava lá aquele dia. Tava, um monte de bêbado jogando. Então, mas acabou o time D do Autônomos. O time D do Autônomos, a gente acabou empatando. Mas de alguma forma aquilo foi um start bem legal, assim, a galera se empolgou, achou que a gente podia, de repente, continuar na várzea aí jogando, firmar como um time mesmo. A galera se empolgou e a gente começou, né? Essa empolgação durou. Como era punk, a galera não queria compromisso de domingo, acordar cedo e jogar fora como visitante, que é sempre foda, né? Você precisa se deslocar de um lugar pro outro e tal. Não queria muito compromisso. Durou pouco, aí o time sofreu pra caramba pra continuar. Mas foi levando em trancos e barrancos, tomando piaba pra caramba. Conseguiu uma impressionante marca de 18 derrotas consecutivas. Todas com mais de 3 gols de diferença. Mas foi interessante. Foi muito importante pro crescimento, pro atual momento hoje. Passado alguns anos, eu não me recordo bem, talvez 2015... a gente organizou um campeonato junto com outros times que também pensavam a várzea um pouco diferente, né? Que queria trazer elementos que não estavam tão frequentes ali na várzea, elementos da sociedade que são importantes quando estavam na frequência, que foi a LAD, que foi a Liga Alternativa de Domingo. E ali o Catadão já chegou bem quebrado mesmo, em trancos e barrancos, a gente forçando para conseguir colocar 11 em campo. E pós-LAD a gente se firmou com alguns times, como o Crucifa, como o UFC. Galera que achou legal, queria continuar jogando na várzea. Que o Crucifa é Crucificados pelo Esquema. Isso, o nome é verdade. E o IFC era Ibira Já Era Futebol Clube, que era uma galera que jogava no Ibirapuera, desde criança, assim, entre pais, filhos, sobrinhos e tudo mais. E acabaram sendo expulsos do espaço que eles sempre jogavam pelos guardinhas lá do Ibirapuera e tudo mais. E acabaram montando um time pra brincar, pra jogar. Enfim, acabou acabando também. E, bom, enfim, a gente fez uma reunião pra continuar mantendo. Eles perceberam que o Catadão tava sofrendo bastante, porque, que nem o Gabi disse, é muito difícil você conseguir sustentar um time aí com 15 pessoas, se comprometendo, jogando todos os domingos. Aí decidimos se reunir. O Catadão tinha uma estrutura mínima, né, que era campo, uniforme e tudo mais. Se juntamos, aí o time toma uma nova cara, uma nova ideia. Vem a galera que também já era militante e bem conhecida assim da política. Algumas meninas entram para jogar com a gente também. E aí o Catadão toma uma forma, toma uma cara, e de 2015 vem jogando aí na várzea até hoje, todos os domingos. Fica a promessa aí de um programa específico para cada um dos times, que a gente já tá aqui. O do Autônomos a gente já entrevistou uns anos atrás. Catadão tá para entrevistar, e também a gente pode pegar o Autônomos aí depois de 5 anos, que deve ter mudado alguma coisa. Mas se eu posso sugerir alguma coisa voltada à várzea também, é acompanhar esses processos atuais, né, de assédio da especulação imobiliária sobre campos, esses projetos de urbanização de lugares e regiões aí que muitas vezes ceifam campos ou alteram, né?
Saiu uma matéria na Veja essa semana, quem diria citar uma matéria na Veja positivamente, mas sobre a crise dos campos que já tem a grama sintética há 5, 6 anos, e chegou aquilo que a gente falou em nos poucos fóruns onde tivemos a oportunidade de falar. A gente falou, vai chegar uma hora que essa grama sintética de 500 mil reais vai ficar velha e estourada, e aí eu quero ver o que vai virar esses campos que eram de terra antes e que viveu aquele momento ali da empolgação do sintético, e agora tá tudo esburacado, os campos estão tudo ficando podre e é ruim de usar, porque não é só tirar a grama e já volta pra terra, né? Sim. Tem toda uma estrutura ali por baixo da grama sintética que praticamente inviabiliza o campo se você não reformar assim, o gramado sintético ou voltar a destruir tudo de novo e voltar pro terrão, né? E também tem um caso que eu posso citar mais proximamente, que o Autônomo está vivendo isso. Temos tentado colaborar com a Associação dos Clubes do Campo de Marte, né? Que ali é um complexo de vários campos de futebol que estão sob ameaça desse projeto aí da Prefeitura do Dória, que só por isso eu já agradeci muito que tenha saído da Prefeitura, ainda que possa ser pior ainda a consequência, mas de querer fazer um parque lá, né? Todo modernão, e com isso destruir os campos e tirar de onde eles estão e reconstruir do outro lado onde está o matagal. Não dá para entender porque que já não faz o parque onde já é o matagal. Enfim, e tenha interesse junto. É óbvio que por trás disso vão aparecer projetos imobiliários de novos bairros ali, a exemplo do que a gente está vendo desse Nova Perdizes aí, que muita gente vê na televisão. É claro que fazer um parque todo bonitinho para a classe média alta ali do Jardim São Bento frequentar, cria um processo de valorização imobiliária e ali tem muito terreno que ainda é passível de construção, né? O campo de Marte, a pista de pouso lá deve ser desativada, então isso liberaria muita terra daquela região para construção, para empreendimento imobiliário, que é praticamente a força motriz dessa cidade, né, nos últimos anos aí. Então acho que seria legal, como pauta do programa, acompanhar isso aí que está acontecendo em loco. Já acabou com tanto campo, tanto time de várzea, de vários bairros aí que foram fortes nisso um dia, e hoje não tem mais campo nenhum, e continua, na verdade, né? Então fica anotado aqui, a gente já tem sugestão para 3 programas, e não vai faltar assunto. Agora eu vou ouvir um som para começar os sons que a gente costuma ouvir. O primeiro é Merda, a banda Merda, tocando Nem Todo Brasileiro que Gosta de Futebol Gosta do Neymar, e a banda italiana Los Fastidios tocando Antifa Hooligans, e aí a gente volta para continuar essa ideia aí.
come on, Antifa, hooligans, come on, come on, come on, come on, come on, come on, Antifa, hooligans, come on, come on, come on, come on, come on, come on, Antifa, hooligans, come on, come on, come on, come on, come on, come on, Antifa, hooligans, come on, come on, come on, come on, come on, come on, Antifa, hooligans. Tamo aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Hoje a gente tá aqui com o Xande do Catadão e com o Gabriel Brito do Autônomos. A gente ouviu aqui agora o Merda tocando Nem Todo Brasileiro que gosta de futebol gosta do Neymar e o Los Fastídios com Antifa Hooligans. Aí agora entrando no assunto, né, que é Copa do Mundo, aí a gente tá vendo uma polarização nas opiniões, né? A galera que odeia a Copa do Mundo, que fala que a Copa do Mundo aliena, e a outra galera que tá meio fanista, que como você pode não gostar da Copa? Então tá um negócio meio sem meios termos, né? Vocês acham que é possível alguém que gosta da Copa e do futebol profissional em geral, e sendo como contra o futebol moderno como vocês são, dá pra gostar ou não dá? Igual a galera tem falado. Dá, eu acho que é super possível. Não só como Copa, né? Assim como você disse, o futebol geral, né? O futebol moderno, ele tá só na Copa, né? Ele tá incluído nos clubes, aqui no time que eu torço, diretamente, ainda mais o time que eu torço, né? Qual o time que você torce? Eu sou palmeirense. Diretamente, né? Não tem como, né? Que é o time aí que tá praticamente vendido aí pra Crefisa ultimamente. Então, tem como, claro. Cara, é como a política, como tudo é político, claro. É possível você gostar da política e não ter um partido? Sim, lógico que é possível. É super possível. Assim como é possível você gostar do futebol e não se abster de assuntos que vão contra. É possível você criticar seu clube, é possível você criticar a seleção do seu país, é possível você criticar a estrutura da Copa, ver o que tem ruim nela e gostar do esporte de futebol. Dado todo o histórico do futebol, dado como o futebol começa. Na real, é bem obscuro assim como o futebol começa, né? Ele começa sendo proibido, realmente, né? Dos pobres jogarem profissionalmente, mas ele começa para todo mundo. Todo mundo pode jogar futebol. Aí os trabalhadores, a classe média, todo mundo começa jogando futebol. Mas enfim, voltando à pergunta que você fez, eu acho que é possível sim. Existe essa polarização, eu tenho acompanhado também, de quem acha que não se pode criticar a seleção brasileira, de que acha que tem que torcer para a seleção brasileira, e que se você tiver empatia por alguma outra seleção de outro país, você é um babaca, enfim, quem não gosta de futebol. E tem quem discorda totalmente do futebol, que acha que a seleção brasileira já não representa mais, não faz mais sentido para eles torcer e tudo mais. Cara, eu consigo fazer essa separação bem legal. Eu não tenho muita empatia pelo Brasil há alguns anos já, mas consigo gostar de alguns personagens que ali estão, alguns jogadores. Gosto da Copa do Mundo como um todo, como um evento de futebol, mas não o que ela traz, o que a Copa traz, assim como ela trouxe no Brasil. Acho que é uma pauta, não sei se a gente vai tocar mais tarde ou se a gente já vai falar agora. Mas como a gente viveu no Brasil diretamente, por exemplo, para mim em 2014 ficou impossível querer gostar ou acompanhar a Copa, porque ela ficou muito próxima a nós e os impactos foram gigantes. A gente viu isso com o povo de rua, com inspeções imobiliárias que aconteceram, bem de perto mesmo, inflações e tudo que a Copa trouxe de mal aí pra gente diretamente na nossa vida.
E é difícil acreditar que agora, por ela estar na Rússia, ela seja diferente. Eu acredito que pro povo de lá o impacto deva ter sido bem parecido. Então, o impacto que a Copa traz realmente é uma coisa complicada. Você acaba desgostando um pouco do evento em si. Mas o esporte, o futebol, é aquilo que a gente vive, né? É o que a gente vive nos nossos times, é aquilo que a gente acompanha nos nossos times, no caso Catadão e Autônomos, como esporte, acreditar que ele ainda pode mover alguma coisa, que ele pode ser uma ferramenta e mostrar e provar algumas coisas, alguns paradigmas que a gente pode quebrar e tudo mais. E até mostrar o quanto de errado o futebol traz, pra gente tentar fazer de uma forma diferente. Então eu acredito que dá pra separar, sim. Sim, eu assino embaixo tudo que você disse. E, bom, a gente tem que acompanhar os processos sociais e tudo mais de modo geral, né? Se for ver, por esse critério do futebol moderno, nada mais como já dito no começo, um futebol do neoliberalismo, né? E o que o neoliberalismo não conquistou no mundo? Todas as relações sociais nossas e econômicas são pautadas pelos paradigmas de mercado, tudo. Se a gente for observar, por exemplo, o que se faz com o carnaval no Brasil, também tá cheio de mercantilização, exclusão, elitização, e quem faz o carnaval de acontecer vai largar o carnaval porque tem a Globo enchendo o saco, tem as marcas querendo privatizar espaço, privatizar até os enredos das escolas de samba, eventualmente. Não, aquilo lá representa todo representa uma coletividade, uma construção comunitária que você não pode entregar de bandeja só porque tem gente que quer lucrar em cima. E o futebol também está inserido nesse contexto onde tudo foi engolido pelo mercado, não poderia deixar de ser, né? O jogo mais popular do mundo, é uma indústria infalível, muito rentável e que não tem crise, é imune à crise, porque não vai ter uma crise de produção e que de repente uma queda de consumo na frente. Futebol, você tá na crise, você tá desempregado, você tá empregado, você tá na maior merda da tua vida, você tá assistindo o teu time jogar, você tá vendo jogo de futebol na televisão, então é uma indústria perfeita, né, assim, pra ser explorada economicamente. Não tem passo atrás, né? E acho que é isso, né? A Copa de 2014 foi muito educativa nesse sentido pra gente. Acho que não é só as pessoas mais à esquerda ou mais radicalizadas que têm essa noção de que o futebol negócio contaminou demais e excluiu muita gente. E a gente tem que fazer a disputa, como em tudo na vida, né? A cerveja que a gente toma no bar é moderna também. A Ambev é um puta monopólio desgraçado que põe agrotóxico, explora trabalhador, paga salário mal, apoia a reforma trabalhista, deve sonegar imposto, e a gente tá tomando a nossa brama lá na hora da sexta-feira e tal. O futebol, infelizmente, foi dominado pelos aspectos aí de mercado. Não sei como se poderia ser evitado isso, né? E a gente tem que disputar o processo aí, porque não há mal que dure para sempre, né? E uma hora a gente também, essa bolha aí tende a mais dia, menos dia a estourar, a saturar, né? A própria Copa, a própria exploração que fazem desse produto, né? De você ver todos os campeonatos sendo muito inchados. O futebol brasileiro tem um calendário muito extenuante para os times, assim, uma quantidade de jogos muito absurda de um lado de um lado, e do outro lado para os times menores falta muito jogo, e isso também pode quebrar um pouco a cadeia ali do futebol. A Copa com 48 seleções ali também, não sei se não vai encher o saco de muita gente, ver muito, sabe? Então, chupando até o bagaço mesmo. Estão querendo explorar e acumular para assim o quanto antes, né? E fato da FIFA ter eleito os assédios que escolheu aí consecutivamente para sediar a Copa do Mundo não é à toa, né? São praças onde os negócios poderiam acontecer com menos bloqueios institucionais e mais justificativas para a população de que obras e pacotes econômicos se justificavam, né? Porque são países com mais limitações estruturais e tudo mais. Então a ideia de você criar um ciclo econômico com justificativa na Copa do Mundo era mais plausível na África do Sul, no Brasil, na Rússia. No Catar já é meio que uma exacerbação dessa corrupção da FIFA, meio que vendeu a Copa do Mundo para um principado que foi lá e pagou mesmo para ter a Copa do Mundo e acabou, porque é um país muito pequeno, não tem o que fazer com
com 10 estádios novos no Catar. Mas enfim, é um ciclo que tem todo um sentido, porque são países onde o capitalismo tem mais espaço de reprodução e acumulação, né? São países onde várias questões estruturais são menos resolvidas e você justificaria de forma mais fácil que tais e tais obras, como a gente tanto viu aqui no Brasil, seriam de bom proveito para a sociedade e tudo mais. A gente viu que isso não estava nos planos de verdade, né? Foi uma acumulação mais primitiva, mas é isso, né? O futebol é um negócio, ele faz parte do mundo que tudo é negócio, né? E não dá pra gente dar de bandeja, falar, não, vamos largar o futebol moderno e deixar na mão dessa turma toda aí, ver eles elitizarem o Palmeiras e o Corinthians, verem acabar com todos os campos de várzea, daqui a pouco verem elitizar o próprio jogador de futebol, porque cada vez mais esse protótipo de atleta de escolinha e de classe média tá aparecendo nos times profissionais e até com menos campos de várzea nas periferias, isso é até mais fácil para essa classe média acessar o futebol. Então, se te der tudo, sobra o que pra gente fazer da vida, né? Não sobra nada. Infelizmente, eles enfiaram a maldita luta de classes até no futebol também, né? A gente tem que responder. Pois é, então, difícil, quem mas... não gosta do futebol moderno, destrua o capitalismo, então, porque senão vai continuar essa porcaria aí. Aí agora vamos ouvir então uma música da banda Talco, tocando uma homenagem aí ao Maradona, La Mano de Dios. E aí a gente vai pro intervalo e volta aí com essa conversa aqui com o pessoal aqui do Catadão e do Autônomos. Llena de
Você está ouvindo? La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad. Contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Desobediência sonora. Estamos de volta aí com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje a gente está falando sobre a Copa do Mundo e o futebol moderno e todos esses assuntos correlacionados. E aí a gente ouviu agora Talco tocando uma homenagem ao Maradona, Las Manos de Dios, antes que eu esqueça. A gente estava falando aí do futebol moderno. Normalmente a galera que é crítica ao futebol moderno dá uma romantizada no futebol do passado. E aí normalmente as pessoas me perguntam assim, mas vocês são contra o futebol moderno agora, como se o futebol antigo não tivesse as mesmas ligações com cartola, corrupção, com capitalismo, como se não tivesse nada disso. O que vocês acham disso? Tem uma diferença muito grande ou o pessoal realmente romantiza o futebol antigo, antes, sei lá, dos anos 80 pra trás? Tem os dois aspectos, sim, se romantiza um pouco, mas por outro lado a coisa era muito menos aguda do que é hoje. Acho que o futebol do século XXI é bem diferente do futebol do século XX. Ainda que, se você for analisar a história, desde a própria transição do amadorismo pro profissionalismo, a história dos clubes, das cidades dos clubes, não tem como o futebol estar desatrelado dos processos sociais. E se você observar essa questão do capital e do interesse econômico em torno do jogo e também político, você observa que de década para década acontecem mudanças que dialogam com as mudanças que acontecem no mundo, né? Mas ainda assim o futebol do pós-globalização procura ser puramente mercantil, declaradamente mercantil. Antes não era declaradamente mercantil, não era o dinheiro mandando e quem criticar é louco. Não, a gente vê que as pessoas tinham muito bem. Também se pensava menos nisso, porque as pessoas tinham mais acesso ao estádio, tinha mais proximidade com os clubes, os jogadores de futebol eram pessoas mais próximas da realidade, porque não se ganhava o dinheiro que se ganha e hoje eles não viviam o mundo que... Tipo Viola no Fuscão lá, com 38, né? Eu acho que o fato primário é esse aí que o Gabi tocou, é a aproximação do futebol do povo, né? O capital ele sempre existiu, claro, em cifras bem menores, né? Antigamente, as cifras são maiores, o que não muda o fato de ser corrupto ou não. Temos dados aí que mostram que campeonatos não acabaram até hoje, que tem asterisco por quem é campeão ou não, por interesses de dinheiro, organizações de séries e tudo isso mais por influências de grana. Também, e havia corrupção, a gente sabe que o Eurico Miranda, por exemplo, está no futebol há anos e tudo que ele quer no futebol, isso é declarado, tudo corrupção acontece. Mas eu acho que a diferença era a proximidade, o futebol ele era muito mais próximo ao povo, né? A gente tem isso com jogadores, a gente tem isso com o seu time, com o estádio, coisa que não acontece mais agora. Não tem como você dizer que essas novas arenas agora, você não conseguiu ingresso pro seu time e assistir o jogo, um campeonato importante ao redor do estádio, era um fato importante, sempre foi um fato importante. E hoje você não consegue se aproximar, você não consegue ir ao redor do estádio. Ele é cercado por polícia, quem não tem ingresso fica a 2 quilômetros distante do estádio. Você vê o dirigente do seu time dizendo que quem não tem tanto de dinheiro pra nem ir até o estádio, realmente não deve ir ao estádio. Imagina que o cara ia falar isso há 30 anos atrás, não tinha nem coragem de falar. Hoje é normal falar. Claro. Ainda ele é visto como um bom gestor. Exatamente. Está agindo de acordo com as necessidades do tempo dele, quando ele, na verdade, ele está matando a galinha dos ovos de ouro, né? Isso pra mim não é romantismo. Também claro, existe também um romantismo, sim, né? É inegável. Mas não é só o romantismo, isso é fato, é real, é o que acontece. Então afastou demais. Eu acho que pra mim a diferença, pra mim, ela é gritante. Claro, existia já a corrupção, existia tudo isso, mas numa escala assim bem menor, o que não deixa de ser uma coisa boa, claro. Mas era uma coisa muito mais próxima. Hoje pra mim é completamente distante. Agora, a gente fala até das questões do negócio, do business, do marketing, parece que viraram um fim em si, né? Parece que já é um objetivo final.
e até esse futebol que eu separo entre o século XX e o século XXI, ninguém apresentava o lucro, a rentabilidade como uma finalidade em si. A finalidade era ter um time, ser campeão, ser feliz no estádio, se divertir com a camisa do seu time e pronto. Sem atrapalhar. Apresentam metas financeiras como se ser corintiano, pra mim, servisse pra ver a meta financeira ser atingida. Galera comemorando. Bater palma pra renda. Isso é. Puta que pariu. Bater palma pra renda é o fim. Pra renda ainda até vai. Pior quando comemoram o patrocínio. Nossa, meu time fechou 90 milhões. É esse tipo de coisa que piorou demais. E vocês vão nas arenas aqui, nos estádios? Porque a Copa do Mundo aqui no Brasil criou uns elefantes brancos, né? Tipo, não precisaria construir o tanto de estádio que construiu dentro de uma política ali com as empreiteiras, né? Aí você vê estádio em Brasília que não tem time em Brasília para 80 mil pessoas e não tem dinheiro agora nem para manutenção do estádio. E aí tem essa crítica, muita gente parou de ir no estádio e aí vocês continuam indo na arena? Eu fui bastante já em Itaquera, mas não tenho ido porque... Bom, por causa disso, né? Não vou desistir do Corinthians e falar, tá bom, agora o futebol é da classe média e da burguesia, né? Não dá. Aí é pra desistir de tudo. Mas perdi um pouco da paciência porque é muitas vezes indo até lá querendo viver ou reviver aquilo que a gente já viveu em outros estádios e você vê tudo indo contra, esses monitores de estádio te enchendo o saco, torcedores de novos comportamentos que também me tiram a paciência, essa setorização também que não te deixa ir no setor onde você gostaria de ir, então você tem menos mobilidade mesmo dentro do estádio hoje, que tudo tem setor, lugar fixo, então você se diverte menos mesmo, você tem menos liberdade corporal, espacial no estádio do que você tinha num Pacaembu, que você chegava no portão principal, dava uma volta para aquele lado da arquibancada, depois ia pro outro, aí ia com a Gaviões uma parte do jogo, aí saía fora dali, pra não dizer mais antigamente, quando nem tinha setorização e você podia andar e ir pra lá e pra cá no estádio inteiro, né? Então esse aspecto aí eu fui muito, mas tá tudo muito regrado, muito teatralizado e também a gente tenta disputar os processos, mas nessa fase da minha vida eu preferi dar um tempo porque cansei de voltar de lá de saco cheio, mesmo quando o time ganhava o jogo. Eu resisti 3 anos. Depois da arena, da construção das arenas, eu resisti 3 anos. Fui um bocado de vezes agora ultimamente, mas o mesmo sentimento que o Gabi, não frequento mais muito não. Bom, agora então vamos ouvir um ska, né? Eu esqueci de falar que o tema hoje das músicas é o futebol também. Importante dizer isso. Agora a gente vai ouvir o Laurel Aitken com a música Zigger Zagger. E aí a gente volta. Blow your whistle, 'cause here I come. Yaga yaga. Kick off.
Ziga-zaga, 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 ziga-zaga. Ziga-zaga, 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 ziga-zaga. Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje falando sobre a Copa do Mundo e o futebol moderno. E aí a gente ouviu agora o Laurel Aitken com Ziger Zager. E aí voltando ao assunto, agora falando mais futebolisticamente. O que vocês estão achando dessa Copa aí, o Neymar caindo, a Copa dos memes, tem meme pra caramba, o Neymar rolando, KFC fazendo propaganda aloprando o Neymar, daí uma galera acha que não pode falar mal do Neymar, outra xinga pra caramba. O que vocês estão achando contextualmente, mas mais futebolisticamente falando, os melhores times, esse tipo de coisa? Futebolisticamente pra mim, não sei se o Gabriel concorda, pra mim, cara, é um paradigma. É a Copa mais disputada. A Copa mais disputada que eu, pelo menos, lembro assim, de ter visto. Porém, a mais chata também. São jogos truncados, jogos chatos. Tá acontecendo na Copa do Mundo que eu pensei que não viria, o que acontece aqui no futebol no Brasil mesmo, que é o famoso jogo do 1-0, fazer um gol e se defender completamente. É uma seleção ou outra, que tem um jogador melhor ou outro, acaba sendo despontado assim como muito melhor, porque tem uma pessoa que dribla e tal. Mas pra mim, futebolisticamente, ela se equipara muito por causa disso. Sistemas extremamente defensivos, jogo truncado, jogo muito forte, muito físico, sem espaço pra qualquer inovação, aquela habilidade, aquela técnica, aquela coisa que tinha no futebol antes. Difícil, assim, você não encontra muito. Portanto que os grandes craques você conta no dedo, né? Você tem aí 6, 7, um em cada seleção, algumas seleções que já nem conseguem fazer frente por ter um craque só e mais nada. E o resto tudo defensivo, cara, tudo defensivo. Acho que tá muito igual por ser muito chata. Pra mim, bem chata a Copa. Eu acho que essa Copa aí vem numa linha condizente com 2014, 10, 6... futebol cada vez... De 6 pra cá, acho que acredito mais ainda naquele futebol da Itália campeã.
um futebol muito tático e muito atlético, né? E é o que tá virando mesmo futebol, com o futebol geral, né? Tá... Nesse sentido, eu acho péssima a ideia de padronizar o campo naquelas medidas, que eu acho que atletas cada vez maiores e mais rápidos, ocupando os espaços com cada vez mais facilidade, o jogo vai truncar mais, vai ter menos espaço, vai depender de mais físico, e o campo tá eu acho que o campo tá ficando relativamente pequeno para os atletas de hoje, assim. Para quem lembra dos gramados de maior extensão, que o Brasil tinha muitos, tinha mais espaço para jogar mesmo, então era inevitável você ter um jogo que mudava um pouco até o estilo mesmo do andamento da partida, o jeito de jogar dos times. Acho que o jeito de jogar futebol tá ficando muito padronizado, tá todo mundo muito igual, até porque todo mundo joga na Europa, né? Se você for ver, de todos os jogadores inscritos na Copa do Mundo, 50% jogam em 5 ligas, né? As 5 principais ligas da Europa, e 75% estão na Europa ali, contando mais Rússia, Turquia e tudo mais. Então... E a Europa uniformiza o jeito de jogar, taticamente, mentalmente. A gente vê o jogador brasileiro hoje, ele não tem mais nada a ver com o que ele era no século passado. Um jogador inventivo, que dependia que tinha mais recursos individuais. Você quase não tem driblador do futebol de hoje. E todo mundo tá assim. O futebol africano foi claramente ceifado desse meio jeito europeu de pensar e jogar, porque os jogadores africanos jogam na Europa, são criados pelo jeito, talhados pelo modo europeu de pensar e jogar. Os brasileiros vão cada vez mais cedo, os argentinos também. E aí fica um futebol muito padronizado, muito igual, muito físico e muito tático, né? É isso, é a Copa do tático e do físico. Só que já vinha sendo assim. A média de gols e o nível dos jogos, eu acho que nas últimas 4 ou 5 Copas do Mundo tá bem parecida mesmo. E é um futebol que, pra mim, dá motivos pra gente achar que é pior do que era o de antes, porque o de antes era mais jogado, era mais bola mesmo. Hoje ganha quem ocupou melhor os espaços, fechou melhor os espaços, correu mais simplesmente, se defendeu bem. Então eu acho que essa Copa do Mundo foi muito assim, e o que também, a meu ver, explica por que diminuiu tanto a diferença dos times grandes e pequenos, né? Não teve muita imposição dos times maiores sobre os menores. Isso é legal, entendeu? Isso até que é legal do ponto de vista esportivo. Mas se deve muito à condição física e tática do futebol de hoje, né? E acho que tem a ver com... Nesse sentido, acho que devia se incentivar a voltar a aumentar o tamanho do campo, né? Mas não sei se querem isso, né? Porque no fim das contas, o jogo mais truncado, mais chocado, ele vai ter mais falta, vai ter mais pênalti, vai ter mais gol contra, como estamos vendo gol contra demais nessa Copa. E pro negócio de vender emoção, entretenimento, acaba que pra eles parece que é um produto que fecha, né? Quem me ajudou a elaborar essa ideia foi o Marcos Alvito, né? O historiador lá carioca, que até ajudou a fundar a Associação Nacional dos Torcedores lá em 2010. Ele fez essa análise aí de que esse futebol de campo fechado, de campo menor, muito choque, gol contra, gol não sei o que, mais pênalti, mais vídeo, não sei o que, serve pra vender mais emoção. Eu acho que fica pior jogado, mas é isso, né? Fica mais frenético também por um lado, e não sei se é isso o interesse aí na promoção do produto, né? Pra finalizar aqui a nossa conversa, perguntar pra você, a gente tá aqui, essa entrevista tá sendo feita quando a gente tá nas quartas de final da Copa do Mundo. Vocês têm algum palpite de quem vai ser campeão? Aí depois quem ganhar paga uma breja? A gente acabou de falar aí do futebol truncado. Cara, eu não duvido não se aparecer alguma surpresa aí nessa Copa não, viu? Uns feriadinho no Brasil. Então, não, seria muito bom, né? Que o Brasil chegasse na final só pra gente ter mais feriado, né? Pra gente trabalhar menos. Quanto menos trabalhar, melhor, né? Quanto menos a gente dá o nosso sangue lá pro patrão, melhor. Então, nesse ponto de vista, eu queria que o Brasil chegasse até a final. Mas, pô, tem uma simpatia bacana pelo Uruguai, cara. Você ficaria feliz se o Uruguai levasse essa Copa aí. Mas é uma simpatia só, né? Não é nada absurdo também, não. E só pra me trabalhar menos também, que eu queria que o Brasil chegasse na final. Simpatizo bem com o Brasil nesse momento. Aí também tem a ter o fato de eu ser corintiano, o Tite ser o técnico, né? A gratidão do torcedor pesa um pouco. Mas enfim, também acho que ajudou, fez o que podia ser feito pra recuperar a empatia da torcida. Até entendo um pouco do que é ser corintiano agora com o Tite, porque é futebol pragmático que joga ali pra ganhar. Isso. Calculista pra ganhar e ponto.
Bom, a CBF não ajuda, né? Não fez um jogo de despedida da torcida aqui na América antes de viajar pra Rússia. Continua pensando na seleção como um produto global, mas mais longe do torcedor. Mas acho que a comissão técnica e até os jogadores conseguiram fazer o que dava pra fazer dentro do alcance deles pra recuperar um pouco da empatia perdida, né? E agora acho que quem tem o melhor time, pelo menos potencialmente, teoricamente, é a França, né? Eu acho que tem um timaço aí nascendo, que vai durar mais outras duas Copas do Mundo. E deu pra ver o jeito que ganhou da Argentina, avassalador. Então, se o Brasil chegar a enfrentar a França na semifinal, vai ser dificílimo. Sim. E quase uma final antecipada, né? Também gosto muito do Uruguai, mas se passar da França, aí já é uma façanha daquelas. Do futebol uruguaio. O Uruguai por simpatia, mas eu acredito que o Brasil vai ganhar essa Copa aí. Bom, tá feita a aposta aí, ó. Eu aposto que a Bélgica chega na final, hein? Ó. Vamos ver se vocês vão me pagar umas brejas. Um palpite. Aí chegando aqui na hora ruim do programa de terminar ele, queria agradecer aí a vocês pela conversa e já deixando a promessa aqui de fazer outros programas sobre o Catadão, sobre autônomos, sobre o futebol de várzea. Então, assunto é o que não falta aqui. Ficou faltando coisa pra falar aqui nesse programa em uma hora só. Queria aí agradecer vocês por ter colado. Eu que agradeço o convite, foi um prazer ter essa conversa aqui. Seguimos à disposição, sempre para falar do futebol sobre um outro ponto de vista aí. Demorou, senhora, valeu. Eu vou voltar aí mais um monte de vezes ainda pra entrevistar, ser entrevistado e prometo falar merda sobre todos os assuntos que eu for convidado. Tem que arrumar alguém pra entrevistar a nossa banda, né? É verdade. Não pode ser eu mesmo que vou me entrevistar. Bom, pra quem quiser ouvir o Desobediência Sonora, a gente participa todas as quinta-feiras na Rádio Antena Zero, a partir das 6 horas, às 18 horas no caso, na quinta-feira insana. Quem quiser ouvir depois, acessa o Mixcloud, daí você procura lá Antena Zero, tem toda a programação da Antena Zero, com diversos programas sobre vários estilos musicais, de entrevistas, etc. E quem quiser acessar todo o conteúdo do Desobediência Sonora desde antes de a gente entrar aqui na programação da Antena Zero, acessa desobedienciasonora.milharal.org. E aí agora a gente, para terminar o programa, vamos ouvir uma música do Angelic Upstarts com Streets Sampoli. Sampoli, quem não sabe, um time antifascista alemão. E finalizando, na próxima quinta tamo aí de volta.